Bem-vindos a este grandioso palco de debates que o Conta Lá leva até si e que antecede as próximas eleições autárquicas de 2025. Aqui vão debater-se ideias, propostas e lançar questões para o futuro, porque antes de votar vale a pena ouvir. E hoje falamos de Tomar, um concelho do distrito de Santarém, e julgo não errar de forma alguma se disser que o grande cartão de visita de Tomar é o Convento de Cristo, classificado como Património da Humanidade, herança da Ordem dos Templários, e que todos os anos reúne centenas de visitantes. Se continuarmos a falar de situações positivas que caracterizam Tomar, não podemos esquecer a parte económica, a produção de vinho e a produção de azeite. No entanto, o concelho de Tomar registra um envelhecimento da população em termos de evolução maior do que a generalidade do país. É uma população idosa, dispersa pelo concelho e com algumas dificuldades de deslocação. Nas próximas eleições votam 33 mil eleitores que vão eleger quem querem ver à frente dos destinos da autarquia. Para este debate nós convidamos todos os representantes na Assembleia Municipal e desde já agradeço a presença de todos aqui. Connosco temos o Cristóvão, que é o atual Presidente da Câmara e que é candidato novamente pelo PS. Temos Bruno Graça, por parte da CDU. E aqui ao meu lado temos Tiago Carrão, da coligação PSD-CDS, e Samuel Fontes, do Chega. E eu vou começar esta conversa com uma pequena provocação a dois dos candidatos que estão aqui, que é o Tiago Carrão e o Cristóvão, que têm uma presença fulgurante nas redes sociais, sobretudo no TikTok. E a minha pergunta prende-se com o seguinte: considerando que a maior parte da população é uma população idosa e envelhecida e com algumas dificuldades com a tecnologia, acham que essa é a forma mais eficaz de passar a mensagem? Podemos começar pelo atual Presidente. Então, antes de mais, boa tarde a si, aos meus colegas de debate e bem-vindos a Tomar, já agora. E dizer que, bom, eu não sei se, enfim, eu tenho tido realmente uma presença nas redes, não tanto no TikTok, ainda assim, mas no Facebook e no Instagram. Creio que é, de certa forma, parte do dever. Portanto, naturalmente nós temos o dever de comunicar. Aliás, eu raramente falo de assuntos mais pessoais ou enfim, essencialmente, de facto, o que comunico é da esfera política e, nomeadamente, daquilo que tem que ver com Tomar e com o nosso território e porque entendo que, efetivamente, faz parte desse dever. Temos o dever de comunicar e hoje muita da comunicação faz-se, efetivamente, pelas redes, com o que elas têm de bom e de mau. Por vezes, confesso, um esforço, é algo que eu tive que ir, de alguma forma, criando quase como rotina. Eu, aliás, nunca tive um relacionamento muito fácil com o telemóvel, é um instrumento que, se fosse possível... Mas acha que está a conseguir passar a mensagem dessa forma? Se fosse possível, não existiria para mim, porque às vezes é mesmo intrusivo, mas acho que sim, acho que dentro do possível, portanto, como dizia, não podemos fugir, é a realidade dos tempos atuais e, portanto, efetivamente, grande parte da comunicação hoje faz pelas redes, é uma hipótese de chegar a alguma parte da nossa comunidade, não toda, eventualmente, até porque as faixas etárias são diversas, consoante cada uma das plataformas. O TikTok realmente é algo que eu só mais recentemente tentei também um pouco habituar-me, sei que é onde estão os mais jovens, mas, enfim, creio que sim, que está a chegar. O Tiago Carrão é adepto do TikTok. Agradeço desde já o convite para este debate. Acho que, ainda há pouco dizia, todos os debates são poucos para falarmos e para esclarecermos as pessoas para o próximo dia 12 de outubro. No fundo, e respondendo à sua pergunta, eu venho do mundo empresarial, trabalho já há vários anos e tendo esse foco naquilo que é a vivência, o dia-a-dia do mundo empresarial em que temos que vender, não é? Não basta ter o melhor produto, que é o caso. Tenho também que vender o produto. Temos que o vender bem. E sabemos que todos os canais são poucos, sejam canais no digital e no caso do TikTok, mas não só no TikTok, Facebook, Instagram são essencialmente as três grandes redes sociais que nós temos vindo a trabalhar e que não é de agora, mas no caso das redes sociais são obviamente um canal incontornável e os números que nós vamos acompanhando não enganam, é claramente
um canal importantíssimo, sendo que percebo a questão em relação ao envelhecimento da população, que é um facto, mas isso seria um problema se nós nos limitássemos às redes sociais, e não é verdade. Ou seja, no caso da nossa candidatura e do meu caso em particular, temos feito estamos constantemente presentes no terreno. Aliás, o dia de hoje é reflexo disso. Começámos o dia com uma reunião de Câmara e desde então tenho estado no terreno a falar com as pessoas, a contactar com as pessoas, velhos, novos, e já agora de dar também um bocadinho essa ideia que pode não ser uma concepção mais correta, porque os mais velhos também estão nas redes sociais, e em particular no Facebook. O TikTok sabemos que tem uma abrangência um pouco mais jovem, mas na altura do Covid isso também virou um pouco. E hoje temos realmente pessoas de todas as faixas etárias, não só no TikTok, mas todas as redes sociais, e portanto é uma ferramenta importante, mas também obviamente tem que ser conjugado com aquilo que é o contacto diário, que isso sim, essa proximidade é sempre insubstituível. Samuel Fortes, o Chega é conhecido por uma presença forte nas redes sociais, mas não consegue competir aqui com os seus colegas. Boa tarde, é Samuel Fontes, não Fortes, mas não tem problema nenhum. Sim, nós estamos a conseguir atualmente competir com eles, segundo parece os dados que são conhecidos. Estamos a fazer um esforço nesse sentido, tentarmos lá chegar, mas tanto como o Tiago Carrão dizia, nós também julgamos que é muito importante o contacto de rua, o contacto com as pessoas. Estamos a tentar jogar nas duas vertentes. Não estamos lá, mas esperamos que consigamos alcançar ou superar essa visibilidade nas redes. Pelo menos é esse o nosso objetivo a curto prazo, como é óbvio. Bruno Graça, pergunto-lhe qual é que é o plano de campanha para os próximos tempos? O plano de campanha é continuar a fazer aquilo que nós temos feito até agora, que é falar com as pessoas, acompanhar com as pessoas, estar ao lado das pessoas, inventariar os problemas que as pessoas têm, encontrar soluções para esses problemas e tentar mobilizar e juntar as pessoas para que eles efetivamente se encontrem soluções para os problemas que têm do seu dia-a-dia, que são muitos e que começou por enumerar já alguns que têm a ver com aquilo que naturalmente mais devia e deve preocupar os políticos e os candidatos, neste caso concreto, e as forças concorrentes, que é, efetivamente, o envelhecimento da população, o índice de envelhecimento que é o 3º ou 4º do país, não é só daqui, uma prospeção que se faz, e a Carta Social que recentemente foi aprovada apontava bem esse caminho, essas perspectivas, dizendo que o despovoamento mesmo desta região vai continuar e que pode ser agora meramente camuflado com retoques em função da imigração, mas que não é uma coisa fixa e não é uma coisa que naturalmente dê garantias de futuro para um concelho que tem que ter futuro e tem possibilidades de ter futuro. Eu aproveito para lhe perguntar o que é que a CDU propõe para poder eventualmente reverter essa situação, o que é necessário fazer? Tem que efetivamente primeiro assumir, e a CDU já assumiu, mas outras forças não assumiram, que este é o problema central e que este problema só se resolve efetivamente com a criação de emprego. E é essa, quer dizer, nós não podemos pensar, e eu sou o mais velho dos que estão aqui, mas quer dizer, mas dois dos candidatos são ainda bastante jovens, e eles cresceram aqui, nasceram aqui, cresceram aqui, querem fazer a vida aqui, querem que os seus filhos cresçam aqui, mas para isso é preciso que haja condições, que a gente lhe crie condições para que efetivamente os nossos filhos, os vossos netos, que isto não seja só uma parangona, digamos, um chavão, que efetivamente se criem condições para que esses nossos descendentes, digamos assim, possam e se quiserem viver em Tomar, estar em Tomar e ver os seus filhos também crescer e estudar aqui também em Tomar. E isso passa pela criação de emprego, pela dinamização da economia e não há outra maneira de o fazer. Quer dizer, não é, digamos, com truques que a gente resolve este problema, é pegando, metendo a mão na massa e efetivamente resolver o problema da criação de empregos com o desenvolvimento efetivamente económico, quer em termos de industrialização, quer em termos agrícolas, quer em termos da cultura, que são os grandes pontos que nós apontamos que podem efetivamente criar emprego, e emprego jovem e emprego qualificado. O Cristóvão é presidente da autarquia há 4 anos. O que é que foi feito para reverter esta situação? Bom, antes de mais corrigir, há 2 anos, sim, antes era vice, sim, mas presidente teve que ser há 2 anos. Bom, a primeira questão é que não prometemos facilidades e, portanto, para problemas que têm décadas de dimensão acumulada, não se pode achar que vão ter soluções imediatas ou rápidas.
que às vezes, como muitas vezes acontece e como às vezes algumas candidaturas prometem. Depois perceber que esta, como outras temáticas, não são temáticas isoladas, têm que ser vistas num conjunto transversal de políticas. Para mim e para nós, a questão, no fundo, da atratividade do território, que tem muito a ver com isso, com a atratividade do território, é algo que tem que estar, que é transversal, como dizia, há várias outras temáticas e há várias outras políticas, como, por exemplo, a habitação. É verdade, como dizia o Bruno Graça, que o emprego é uma das questões, mas não é a única e, francamente, no momento, nestes anos que vamos vivendo, não creio que sequer seja a primeira. A habitação é a primeira delas. Consegue identificar o que é que não atrai as pessoas para o Conselho de Setúbal? Não é questão de não atrair, é questão de conseguir atrair mais. Não é atrativo? Ou seja, há uma dificuldade desde logo na habitação. Se as pessoas têm dificuldade em encontrar habitação, naturalmente não se conseguem fixar, e nomeadamente os mais jovens. E por isso temos vindo a desenvolver, e é para continuar, políticas de habitação, um pouco naturalmente, como também está a acontecer noutras zonas do país. É verdade que muitas destas problemáticas não são isoladas de um território. Desenvolver políticas de habitação, na prática, significa fazer o quê? Pela primeira vez está a ser construída, pela primeira vez no Portugal Democrático está a ser construída a habitação pública em Tomar, e depois conseguir facilitar aquilo que são as iniciativas privadas. Portanto, seja na questão dos instrumentos de gestão do território, seja na regulamentação, portanto, isso para conseguir facilitar aquilo que é esse investimento, essa vontade de investimento e depois a concretização. Hoje temos umas larguíssimas centenas de fogos de habitação privados já licenciados, temos alguns em construção e há muitos em processo. Nota que há uma vontade de investimento nesse sentido por parte dos privados? Claramente. E, portanto, essa é uma das grandes temáticas, a habitação. Depois, claro, o emprego, o desenvolvimento económico também, mas depois a qualidade de vida em geral. O território tem que ser atrativo e hoje, nomeadamente para os mais jovens e para aqueles que têm, e depois particularmente ainda para aqueles que têm empregos mais qualificados, que são também muitos dos jovens, ou que têm já uma outra visão do mundo ou da vida, não se quer apenas o emprego e a habitação, ou seja, aquela visão clássica de trabalhar das 9 às 5 e depois ir para casa. Não, a oferta cultural, a oferta desportiva, as múltiplas ofertas do associativismo em geral, e o associativismo em Tomar é muito forte. Então, enfim, as questões naturais, tudo isso ajuda a reter pessoas no território e são tão ou mais importantes que a questão do emprego. Uhum. O que é que ajuda realmente a reter pessoas no território, do vosso ponto de vista? Eu acho que é inevitável falar da questão do emprego, do desenvolvimento económico, desde logo porque assim, os números não mentem. Se nós olharmos para aquilo que é a realidade de Tomar e dos últimos anos, Tomar tem perdido cerca de 400 pessoas por ano, que é grave. O que é grave, e isso a primeira prioridade, seja qual for, ou deve ser a primeira prioridade de qualquer um que venha a governar, obviamente, e é a nossa garantidamente, é estancar essa hemorragia demográfica. Agora, a questão do emprego é fundamental, porque é certo que a qualidade de vida é um ponto importante, é certo que a habitação é importante, mas a pessoa só vem procurar habitação, a pessoa só procura a qualidade de vida se tiver emprego. Se primeiro que tudo tem que ter o seu emprego, o seu trabalho, para poder então depois comprar casa, arrendar casa, para poder usufruir daquilo que possa ser da qualidade de vida. Agora, se não tivermos emprego, realmente não é o ponto de partida. É o ponto de partida e acho que quase tudo o resto depois decorre de uma forma natural, havendo pujança económica, digamos assim, havendo um desenvolvimento económico, que é aquilo que não tem havido. E novamente... Em termos de desenvolvimento económico, em que setores é que acha que o emprego pode ser desenvolvido? Eu digo-lhe dizer antes só, e respondo-lhe já, que em relação àquilo que é a questão do desenvolvimento económico, novamente os números não deixam aqui ilusões e são muito claros. Se nós olharmos para aquilo que é os indicadores, os números das exportações da nossa região, por exemplo, Tomar, e se olharmos de 2011 a 2023, 12 anos, sensivelmente, coincide quase, não totalmente, mas aqui com a governação do Partido Socialista, o que é facto é que Tomar em 2011 exportava 27 milhões de euros, em 2023 exporta exatamente os mesmos 27 milhões de euros. É a definição de estagnação, quando todos os outros na nossa região, à nossa volta, cresceram 60%, 90%, 120%. Esse é que é o facto. E se não há, a exportação é dos grandes motores da economia. É importante, não podemos estar só a vender nós próprios, temos que exportar. E Tomar não tem conseguido realmente... Se isso é uma estagnação do ponto de vista dos empresários ou do ponto de vista do apoio que recebem? Há um conjunto de constrangimentos que fazem com que Tomar não tenha sido um território atrativo. Mas desde logo, parte logo desde a Câmara Municipal assumir isso como uma prioridade, que não tem acontecido.
que não tem acontecido nos últimos anos. E ao não acontecer, o empresário, como nós sabemos, procura obviamente um território que seja atrativo, onde haja condições para crescer, e nós estamos bem servidos em termos de localização, em termos de acessibilidades. Temos tudo ou quase tudo para triunfar. O que falta realmente é uma visão estratégica pensada para essa questão da economia. Existem alguns setores que obviamente são privilegiados ou podem ser privilegiados. Quais? Nós temos, desde logo, o facto de termos aqui o Instituto Politécnico de Tomar, abre aqui um conjunto de opções que têm que ser aproveitadas. E nem digo melhor, porque não têm sido realmente aproveitadas desde o investimento que houve em 2013, que foi o investimento mais significativo, ainda em governação do PSD, da Softis. Ou seja, nós estamos a falar da questão da tecnologia. Eu acredito claramente que Tomar pode ser aqui um polo tecnológico da região e do Médio Tejo. Nós vimos outras cidades pelo país fora que agarraram, mais ou menos nessa altura, agarraram essa bandeira, essa área, e que hoje estão muito à frente. E neste momento é fundamental recuperar, primeiro que tudo, recuperar o atraso que tem Tomar, não só nesse setor, mas também noutros, que Tomar tem nesse setor, para conseguir gerar emprego qualificado, não só nessa área das tecnologias, obviamente. Existe ainda também uma questão que se tem que resolver com maior urgência e que não se compreende como é que se arrasta ao longo do tempo, que é a questão de espaço em zona industrial para poder efetivamente também fixar empresas e empresas de maior dimensão, empresas na área, obviamente, industrial. E isso também tem que ser encarado como uma prioridade, não é do próximo mandato, é dos próximos meses. Isso é urgente. Eu passava agora aqui a palavra a Samuel Fontes, não me enganei agora no nome. Um dos lemas da sua candidatura refere que quer uma gestão rigorosa e transparente dos recursos públicos. O que é que isto significa? Não tem havido uma gestão transparente? Não tem havido tão transparente quanto devia, mas eu queria voltar um bocadinho atrás, porque efetivamente, ainda agarrando um bocadinho no que o Tiago disse e o Hugo, relativamente, eu percebo claramente que o Hugo tenha fugido um pouco à questão da atração da empresa de investimento e tenha segurado a habitação, mas as pessoas vão escolher Tomar para se fixar, em primeiro lugar. Claro que a habitação é uma prioridade, e a dificuldade que existe na habitação não se verifica só no nosso concelho, verifica-se um bocadinho do país todo e até fora, além fronteiras. Mas, se não houver emprego, obviamente que não vai... que as pessoas dificilmente vão escolher este concelho para fixar. Para além da excelente qualidade de vida que nós podemos proporcionar, se não houver emprego, não vai haver com toda a certeza a atração dessas pessoas. Como é que se incentiva essa criação de emprego? Como é que a Câmara pode fazer? Nós neste momento temos uma zona, um parque industrial, empresarial, que está completamente esgotada. Tem-se falado... É necessário um novo parque industrial? Claramente que é necessário um novo parque industrial, claramente. Fala-se em Val dos Ovos, mas já se falava em Val dos Ovos há 4 anos nas últimas eleições. E há 4 anos já estava em projeto. E continua em projeto. E continuamos sem uma garantia que seja uma realidade neste próximo mandato. E não avança porquê? Isso é uma questão que se calhar teríamos mais perguntar ao Hugo, que deverá mais estar por dentro dessa situação que eu propriamente entendo. Agora, na Ceiceira, que nós temos ali uma zona que junto quase ao Parque Industrial de Vila da Barquinha, que esse está cheio e eles já vão aumentar o parque, portanto há interesse de empresas de se instalarem junto ou nesta zona, nós poderíamos claramente ali, do limite do nosso concelho para dentro, fazer ali um bom parque empresarial e conseguirmos ter uma clara atração de empresas. E isso sim seria o grande motor da economia. Depois, se nós trouxéssemos, se conseguimos, logicamente, temos que fazer o parque, temos que vender a zona, temos que trazer os empresários, se trazemos pessoas, toda a economia à volta vai girar, porque vai haver pessoas, vai haver necessidade de comprar casa, o comércio local vai trabalhar, portanto, o motor da economia tem que passar por aqui, por atração de empresas. E é isso que nós definimos em primeiro lugar e como grande prioridade para este mandato, que não se resolverá neste mandato, mas terá que ser uma necessidade e uma prioridade já a ser para dia 13. O Cristóvão, pergunto-lhe, há planos para um novo parque industrial, porque é que não foi possível avançar até agora? São as tais questões em que, enfim, podemos discutir as coisas de duas formas, ou da forma realista ou da forma irrealista. Irrealista, por exemplo, é dizer que, como ainda agora ouvi, que é uma prioridade não para um mandato, mas para os próximos meses. É completamente irrealista, é uma fantasia.
estas coisas demoram anos e é preciso perceber o porquê, onde é que se começa, qual é o historial. Legalmente, nós só podíamos. Nós estamos a propor e estamos a trabalhar nisso, concretamente, sem fantasias, para 2 novas zonas industriais, além de outras matérias ou de outras intervenções nesta área, nomeadamente também na promoção das grandes unidades privadas que existem no Concelho e que podem ser reabilitadas e para as quais pode também haver investimento, mas 2 novas zonas, precisamente a de Val dos Ovos, que já se falou, e também a Aceiceira, como já se falou. Para que isso pudesse acontecer, era preciso rever o plano diretor municipal. É um imperativo legal. Querer dizer que podia ter sido há mais tempo, é não saber ou querer passar uma mensagem irrealista. Ora, o plano diretor municipal, o PDM, esteve em revisão 20 anos. Concluímos-lo, ficou aprovado em 2022. Só a partir desse momento é que era possível começar este processo e outros, mas nomeadamente este processo das 2 novas zonas industriais, que estão a ser trabalhadas, mas isto demora anos, infelizmente, tem a ver também com a burocracia do país, tudo aquilo que é necessário fazer, toda a documentação que é preciso ir coligindo. Portanto, nós estamos numa fase, na questão do Val dos Ovos, um bocadinho mais avançada que na questão da Aceiceira, mas, portanto, isso está a ser trabalhado. E vai ser uma realidade com certeza. Agora, não vai ser uma realidade para os próximos meses. Quem o referir está a mentir, declaradamente. Mas, portanto, isso é necessário, sim. Assim como dizia, temos feito muito. Nós temos grandes unidades industriais que ao longo das décadas foram fechando, que estão inutilizadas e, portanto, o que temos tentado também fazer é falar com os proprietários, no fundo, assumir também a promoção, a defesa. Aliás, conseguimos também garantir na tal revisão do PDM que essas unidades poderiam ser reconvertidas, não era essa a intenção que vinha do início dessa revisão do PDM, e portanto com isso também promover esses espaços, porque são espaços de grandes áreas e para as quais de facto pode existir essa reconversão. Portanto, isso é de facto necessário. Aliás, a tal zona industrial, que é a única que existe, que vem dos anos 80, está de facto esgotada. Agora, isto não é ir ali a uma loja, a uma empresa e fazer uma aquisição de um serviço e aparece feito. Portanto, são muitos anos de trabalho até conseguir concretizar. Estamos aqui a falar de criação de emprego e começamos por falar da criação de emprego a propósito do envelhecimento da população. Eu lançava aqui a pergunta ao Bruno Graça. Esta população envelhecida é uma população com necessidades particulares. Por exemplo, falo dos cuidados de saúde, falo de estruturas de apoio social. O que é que o CDU tem para propor à população nesse sentido? Aquilo que nós pensamos é que essa faixa de etária em Tomar não tem já algumas respostas e algumas respostas de qualidade e que se estão a desenvolver. E há projetos mesmo de instituições, digamos, que vão nesse sentido e penso que... São suficientes? Há um plano que ainda há bocado eu falei, por falar nele, social, que efetivamente a Carta Social, que aponta necessidades que eu penso que são necessidades execuíveis. E de facto, quer dizer, estas coisas não se vão resolver em meses, isso aí é claro. O Conselho bateu demasiado fundo. As políticas que foram vindo a ser desenvolvidas ao longo dos últimos 20 anos, 30 anos, não diferem significativamente. A passagem mesmo do PSD para o PS em termos de Câmara não inverteu significativamente a base das políticas. Eu costumo até dizer que o PS faz a política que o PSD queria fazer melhor, digamos em termos de organização de festas, festivais, faz melhor que aqueles que faziam na sua parte final da sua atuação no Executivo, mas não é por aí. Eu acho que o problema central, e que eu ainda há bocado quando falei na questão do emprego, é porque de facto a questão mais importante que eu acho que devia ser debatida era qual é a ambição que a gente tem para este Conselho. Qual é a sua? E a ambição não é só, eu digo cada uma das forças, cada um dos tomarenses, qual é a ambição que queriam, o que é que queriam que o seu Conselho fosse. Sendo certo que isso vai demorar tempo, vai ter custos, não vai ser linear. Mas é preciso começar por algum lado. É preciso começar e por isso a gente diz que é a questão do desenvolvimento em termos da parte, como nós dizemos, e que parece, enfim, música, mas não é só música, que é harmonizar,
pensarmos que daqui a um tempo nós queremos, e daqui a uns anos, nós vamos querer ter um concelho de média dimensão. Queremos crescer e não diminuir a sua população. Queremos rejuvenescê-la e não envelhecê-la. Portanto, e que isso passa por pegar em harmonizar, ser capaz de harmonizar, e você ainda há bocado... Mas como é que se harmoniza no dia-a-dia, no terreno? Pegando, gastando o tempo, o dinheiro e a maior parte do tempo em criar situações de desenvolvimento e de apoio à instalação da parte industrial, ao desenvolvimento da parte agrícola, onde temos a barragem do Carril e temos mais uma série de potencial. Tomar tem o Rio Navão, tem o Castelo de Bode e tem a barragem do Carril. Quer dizer, tem água como se calhar poucos concelhos neste país têm. E tem outra coisa que também pode dar emprego e que você começou até toda a intervenção com ela, que é o Convento de Cristo. Ou seja, a cultura em Tomar tem todas as condições para também criar emprego. Chegou a ser quase, se não fosse travado, digamos assim, pelas autarquias na altura e pelo Ministério também, mas muito mais por não haver apoio das autarquias na altura, poder haver companhia de bailado em Tomar, companhia de orquestras sinfónicas em Tomar, haver desenvolvimentos em termos de aproveitar o triângulo de outros, porque há mais património mundial, que o Alcobaça e aos Barrota, e criar sinergias que também chegou a começar a desenvolver-se essa área, criando efetivamente capacidade de criar emprego em vários setores na agricultura. É preciso que as pessoas produzam, mas produzam para ter rentabilidade, não é para passar em miséria. É preciso que na cultura nós aproveitemos tudo aquilo que temos em termos monumentais e paisagísticos e de história, mas também aquilo que a gente tem em artes performativas, as escolas de música e as escolas de dança e teatro que temos aqui em Tomar e que devem ser desenvolvidas e devem se profissionalizar, devem ir no caminho da profissionalização. Portanto, há a parte depois também, que já foi falado, que o ainda há bocado falou que é essencial, que é a parte da habitação. Eu diria... Nós estamos aqui com uma pescadinha de rabo na boca, porque não, começamos a falar da população envelhecida, fomos para o emprego. É que ninguém me pega nestas coisas. E agora voltamos outra vez ao emprego e eu queria falar da população envelhecida e aos apoios também a essa população. A população envelhecida é como Vamos passar agora aqui a ouvir o Chega, porque já está aqui em déficit no nosso debate. O que é que se faz para ajudar as populações que estão dispersas pelo Concelho, que têm dificuldades, e estou a falar de população envelhecida, sobretudo, e que têm dificuldade em se deslocar, em recorrer aos serviços de saúde. O que é preciso fazer para mudar isso? Compreendo. Eu acho que aí temos que olhar para as freguesias e consegui-las aproximá-las do centro. E quando falamos em termos de saúde e educação, neste caso a população mais envelhecida seria uma questão de saúde, temos os nossos postos médicos, dotá-los dos médicos de família, enfermagem, psicólogos para ajuda, dotar esses centros de condições. E onde é que vão buscar esses médicos, psicólogos? Temos que fazer a tal gestão política e a influência política para conseguirmos, logicamente, que também está ao nosso alcance, proporcionar apoios para que esses médicos se instalem. Poderemos, por exemplo, que apoios eventualmente, na renda de habitação, para que esses profissionais possam instalar no Concelho e assim podemos ter profissionais nessas áreas capazes de corresponder a essas expectativas da população. Esse, pelo menos, é um dos nossos compromissos e uma das nossas metas que nós queremos também conseguir alcançar. O Cristóvão, esses apoios existem? Prevê que sejam maiores? Bom, eu ia um bocadinho atrás para dizer que, de facto, a questão das freguesias e do território mais rural e Tomar tem esta particularidade, cerca de metade da população está na cidade, a outra metade está distribuída pelo demais território e, portanto, são duas realidades muito distintas e, portanto, têm as suas particularidades, mas e, mais uma vez, isto entra aqui em várias áreas políticas e de gestão pública e que não podem ser vistas isoladamente. Uma delas é a questão da mobilidade. Nós não temos que ter um serviço à porta de cada pessoa ou em cada aldeia. Nós temos 96 aldeias no Concelho de Tomar, 96 aglomerados urbanos, mais 67 aglomerados rurais, que são aglomerados com menos de 10 habitações. E, portanto, temos um povoamento que é, apesar de tudo, bastante disperso. Não é possível ter cada serviço em cada uma destas localidades. Portanto, temos que criar condições, nomeadamente na mobilidade,
para que, de facto, a mobilidade seja melhor. É sempre um desafio. O que é que isso significa criar condições na mobilidade? Significa melhorar os transportes ou criar novas soluções. Melhorou também não é possível nos haver... 4 anos? Sim, nós desenvolvemos, nós no âmbito da comunidade intermunicipal, portanto os municípios em conjunto, e depois temos várias soluções, aliás temos trabalhado cada vez mais em conjunto, também essa é uma realidade, os municípios não se podem ver isoladamente ou olhar apenas para dentro de portas, é preciso encontrar soluções e recursos muitas vezes partilhados, e entre várias outras matérias na área da mobilidade e em outras áreas, desenvolvemos um projeto que é o transporte a pedido, que é revolucionário no país e na Europa, aliás ganhou um prémio europeu. É uma espécie de Uber, de certa forma poder-se dizer isso, mas com preços tabulados, ou seja, o cidadão em percursos ou zonas que estão definidas, pode agendar de véspera o seu transporte, já sabe o preço que vai pagar porque ele é equivalente, está tabulado, portanto está definido, e é equivalente ao que seria o transporte em carreira, digamos assim. E, portanto, para vir à cidade tratar de alguma coisa ou outras pontas... E a generalidade da população está consciente desse serviço? Há ainda, naturalmente, espaço a crescer. As dificuldades da comunicação são sempre muitas e, às vezes, da confiança. É preciso as pessoas experimentarem para depois perceber que o serviço funciona bem. E tenho a certeza que aqueles que vão experimentando vão funcionando, mas há ainda espaço para crescer. Mas temos já enfim, não sou muito de decorar os números, mas uns milhares de viagens feitas ao longo do ano através deste serviço, mas isto é apenas um dos exemplos. Depois, claro, há pouco falava-se especificamente da questão da saúde, por exemplo, entre outras, a questão da saúde, eu não acredito para já dizer nesta questão deste tipo de medidas de apoio, de ajudar nas rendas, porque isso é entrarmos numa espécie de leilão de médicos em que cada concelho oferece, eu hoje ofereço aqui, amanhã o concelho ao lado oferece melhor e o médico vai para o outro. Mas há questões a fazer para tornar, lá está, a tal atratividade, que é, mais uma vez, vamos àquela questão da qualidade de vida e do bem-estar, ou da qualidade das instalações, por exemplo, que hoje em dia um médico, por exemplo, recém-formado, tem essas questões em conta, não é? Se vai trabalhar para uma extensão que abre um dia por semana, alguns numa aldeia esquecida, ou se vai trabalhar para uma instalação que tem boas condições, que tem todos os serviços lá e onde tem o horário quase completo. Deixa-me ouvir aqui o Tiago Carrão sobre esta questão do apoio às populações mais afastadas, que, como já percebemos, representam metade da população de Tomar. Como é que se aproxima essa população dos serviços necessários à sua sobrevivência? É uma excelente questão e do que eu estou a perceber até agora ainda não encontrou nenhuma resposta em concreto. Falaram-lhe já de várias coisas, falam, mas na realidade, concretamente, não têm nenhuma proposta ainda. Aliás, neste momento a AD, a nossa candidatura é a única que tem propostas concretas na rua, divulgadas, disponíveis para serem alvo de crítica, mas para serem debatidas. Então começa a divulgá-las aqui também. Exatamente, e começa. Agora, sobre esta questão do envelhecimento, só posso dar aqui, e se puder dar um passo atrás, porque houve uma provocação que eu não posso deixar de responder, quando falam em fantasias e naquilo que é real ou não é real. Eu acho que fantasia é achar-se que se pode continuar tudo na mesma, a fazer tudo igual e que vai ficar tudo bem. Isso sim é uma fantasia. E mais, irreal é dizer aqui coisas que não foram ditas. Quando eu falei, obviamente, na questão dos meses, não me referia nem à solução da aceiceira, nem às soluções, voltando a falar da questão das zonas industriais, nem à questão de Val dos Ovos. A AD, desde a primeira hora que apresentou uma solução mais imediata, que urbanisticamente, como o Hugo saberá, é uma solução mais fácil, não é a solução final, obviamente, mas é uma solução que pode no imediato permitir disponibilizar lugares em território num parque empresarial. Agora, voltando à questão do envelhecimento, porque no envelhecimento existem aqui algumas questões, a dispersão do território e basta, voltando ao ponto inicial da proximidade, de falar com as pessoas. Facilmente se percebe, se dermos uma volta pelas freguesias, fomos falando com a população, em particular mais envelhecida, que o transporte a pedido, que é um projeto da Comunidade Intermunicipal, não é da autoria da Câmara Municipal, nem desta governação, mas que é um projeto da Comunidade Intermunicipal, tem falhas e não corresponde àquilo que são as necessidades atuais das pessoas, da generalidade das pessoas e, novamente, basta dar... Quais são as falhas? É um primeiro passo, desde logo na questão da resposta, da disponibilidade, obviamente que não é possível ter resposta a toda a hora, 24 horas por dia, mas que é possível melhorar. Isso é só um primeiro passo. O que é importante agora também é falarmos no futuro e focarmos no futuro. Há uma questão que eu acho que é muito importante. Por isso mesmo me perguntava quais são as propostas do PC. Há uma questão que eu acho que é, desde logo, muito importante, que é a questão do isolamento.
Ou seja, nós estamos a falar de idosos que acabam por ficar mais isolados, acabam por estar sozinhos, em aglomerados, às vezes nem tanto em aglomerados urbanos, mas com aquela dispersão, e é importante promover algum tipo de iniciativas desse acompanhamento, um acompanhamento mais proximidade. Obviamente que isso não é uma solução que a Câmara conseguirá executar sozinha, será em parceria com outras entidades, desde logo, por exemplo, também com as forças de segurança, mas que existem projetos muito interessantes e que nós queremos replicar, porque essa questão, e vai ser cada vez mais uma questão, e aí sabemos que... Mas acompanhar em que sentido? Prestar apoio domiciliário? A questão do apoio domiciliário, existem entidades que o executam, que o fazem e que fazem bem. A questão estamos a falar mesmo da questão do isolamento, existem, por exemplo, até recorrendo à parte do digital, mas também com a presença no terreno, daquele acompanhamento, perceber se está tudo bem, se não é obviamente diariamente, mas com alguma regularidade e percebendo, e isso acho que é fundamental. E há capacidade humana para isso? Eu acho que não tem que ser só capacidade humana. Hoje estamos num mundo em que não é há só... gente disponível para fazer certo, isso. E hoje estamos num mundo que não é só o humano que responde, ou seja, estamos num mundo em que temos também ferramentas tecnológicas. Precisamente existe um conjunto de projetos muito interessante, inovadores, que permitem fazer esse acompanhamento sem um recurso exaustivo, sem um recorrer exaustivamente aos humanos. Pronto. E obviamente que o fator humano é importantíssimo nesta questão social, mas também temos que olhar para aquilo que são outras ferramentas. A questão da saúde também é importante, e em particular porque estávamos a falar desta população mais envelhecida, falar de soluções de teleconsultas são uma solução, permita-me desenrasque, porque nós sabemos, se falarmos com essas pessoas de idade, o acompanhamento, a qualidade de acompanhamento não é o mesmo. Permite desenrascar, mas na realidade não é aquilo que é uma solução de um acompanhamento, porque o médico de família sabemos então, qual que seria a solução? De proximidade. E aqui tenho que pegar na questão da competitividade do território, nomeadamente nós temos de ser competitivos. Isto é uma palavra que se calhar faz aí confusão a algumas pessoas, mas nós temos de ser competitivos, e competitivos também na atração dos médicos, porque esta conversa de eu não vou entrar nesses jogos, não entrou entre os outros e nós ficamos... Dar incentivos para que... Tem que haver solução, Parece um leilão, que ainda vê quem dá mais. Parece um leilão, mas se não entrar no leilão, fica a ver de fora, não é? E acho que Tomar já está a tempo mais a ver, não só nesta questão, mas também noutras a ver de fora. Tomar tem que não só entrar no jogo, como recuperar o terreno perdido. Uhum. Passamos agora aí uma outra questão. Só a dizer uma coisa, só bem da verdade, é mais um exemplo onde se diz umas coisas. Tomar é o concelho do Médio Tejo que tem a melhor situação em termos de médicos de família, a melhor. Portanto, se isso é uma questão de competitividade, então é porque estamos a fazer alguma coisa bem. Fica a nota. Nos últimos anos tem-se verificado alguma fixação de comunidades imigrantes aqui no concelho de Tomar. De que forma é que tem sido feito o acompanhamento, a integração destas comunidades no concelho? Assim. Bom, nós, em primeiro lugar, é preciso dizer que não temos, portanto, a questão da imigração, e eu tenho que distinguir aqui dois níveis de imigração no nosso território, que também, mais uma vez, não será desigual a outros espaços, mas onde aqui é bem vincado, porque os números serão mais ou menos semelhantes. Portanto, temos um tipo de imigração, que é aquela imigração que vem de pessoas já de uma certa faixa etária mais evoluída, muitas vezes até já reformados, ou então em fase final já da sua situação profissional, e que têm vindo fixar-se no nosso território numa lógica já de passar os últimos anos da sua vida fora dos seus países de origem. Pessoas que vêm muito dos países do norte da Europa, Reino Unido, mas também Estados Unidos, Austrália, enfim, vários locais, mas com uma grande incidência destes países europeus mais do norte da Europa. E depois temos aquela outra imigração que vem, de facto, numa fase ainda muito inicial da sua vida profissional, da sua vida ativa, que vem claramente para trabalhar. Não é que nos outros casos alguns não venham também, alguns até têm aberto negócios e têm... Mas, enfim, queria muito distinguir isto, até porque, como digo, os números entre uns e outros serão muito semelhantes, mas são questões muito diferentes, até naquilo que tem que ser a atuação que o município tenha que fazer. É uma preocupação de futuro, considerando a evolução dos números? Não tem sido problemático, mas tem-nos obrigado, ou enfim, levado a criar algumas soluções. Por exemplo, nesse primeiro grupo, que são os tais cidadãos que vêm já numa fase ou reformados ou próximo disso, e que têm sido muito importantes, por exemplo, na questão da reabilitação de muitos edifícios, nomeadamente no espaço rural. A preocupação tem sido muito, e nós temos falado muito com essa comunidade, de criar soluções
muitas vezes que tem a ver com a questão da língua inglesa, por exemplo, em que possam perceber o que é preciso fazer para instruir um processo, a questão de também para que não haja pessoas a ter aproveitamento com essas pessoas. E só para dizer isto, em relação à outra comunidade, as questões têm muito mais a ver, por exemplo, com as questões de educação, de integração na escola. Eu não posso deixar de passar esta questão da imigração sem dar a palavra a Samuel Fontes, que é uma bandeira do Chega, a questão da imigração. Como é que o Chega vai avaliando a chegada de imigrantes? Aqui partilho da visão do Hugo. Temos efetivamente esses dois polos de imigração claramente distintos e não é, ainda por enquanto, a integração tem sido bem feita e não temos um problema com a imigração no nosso concelho. Portanto, até agora temos sabido lidar com a situação. Faço a mesma pergunta ao Tiago Carrão. A imigração está nas preocupações da vossa coligação ou é uma situação, para já, tranquila? Eu diria que não pegar na palavra preocupação. A imigração é um tema que tem que ser tratado e tem que ser abordado. E acho que neste debate procuramos mais do que respostas assim um bocadinho vazias, quase daquelas, se perguntássemos ao Google, tínhamos respostas parecidas com algumas já que tivemos aqui. O que nós estamos aqui realmente é para pensar e a comunidade estrangeira tem Por isso eu falava da integração. Exatamente, a integração obviamente que é fundamental e não sendo um território propriamente problemático, por isso é que eu acho que mais do que problemas ou preocupações temos de falar como é que podemos aproveitar e o facto de permitir essa integração e se calhar porque não, e nós já falámos nisso noutros fóruns, ainda não publicamente, mas sobre a questão de criar um gabinete de apoio ao imigrante, acho que é importante para perceber questões, desde logo a barreira linguística, que é importante, e existem alguns projetos interessantes pelo Conselho nessa integração e nessa questão da língua, mas existe aí essa necessidade, porquê? Porque alguns deles, porque também de outras culturas, ou num espírito se calhar ainda mais empreendedor do que aquilo que é o habitual em Portugal, bem trabalhados, podem surgir mais negócios, podem surgir mais reabilitações e isso penso que é importante haver essa ligação, até porque depois podem também ser embaixadores de Tomar lá fora, seja não só na ótica do turismo, mas também na ótica do investimento. Voltando aqui ao meu início e porque já caminhamos para o fim, eu falava do Convento de Cristo como o ex-libris da cidade, do concelho. Perguntava se aquilo que representa o Convento de Cristo e o turismo, e a minha pergunta é para o Bruno Graça da CDU, que falou há pouco tanto da cultura, se acha que esta mais-valia reverte como benefícios para a população? Não reverte tanto quanto podia, porque nunca foi resolvido tão bem em Tomar a questão da mobilidade entre todo aquele conjunto monumental do Castelo, Convento, Aqueduto dos Pegões, a Ermida e a ligação aqui abaixo à cidade. Ou seja, há centenas de milhares de pessoas que vêm ao Convento de Cristo anualmente, mas esse turismo, quer dizer, não é aproveitado, quer dizer, essas pessoas não vêm, a maioria delas, muitas delas nunca vêm depois aqui propriamente. Não permanecem cá. Não permanecem, nem sequer vêm cá abaixo, portanto é mais, digamos, de passagem. E essa é uma questão que tem que também ser resolvida, que há muitos anos que está para ser resolvida e que outras coisas são sempre consideradas mais importantes e não é de facto resolvida. Eu perguntava se esta projeção do turismo de Tomar acaba por trazer benefícios materiais mesmo para a população. Eu acho que a nossa opinião é que, como neste momento está a ser implementado, não traz os benefícios que era expectável trazer pelo número de habitantes, de pessoas que se deslocam para a cidade ou para o concelho, mas praticamente para a cidade. Há de facto uma grande quantidade de pessoas, quer dizer, Tomar está sempre com muita gente e com muita pessoa mesmo estrangeira e não só do país a visitar Tomar, mas não tem maneira também aí de fazer com que eles fiquem aqui em Tomar uns dias, porque lá está, falta-lhe a outra parte da cultura na área profissional, que possa efetivamente não só trazer jovens e atrair jovens dessas áreas
profissionais para aqui, para Tomar, e desenvolver os seus projetos culturais aqui em Tomar, como seriam maneiras de depois de também fixar aqui mais dias as pessoas que nos visitam por terem esses acontecimentos culturais efetivamente aqui assim na nossa cidade. O Cristóvão, eu perguntava precisamente algo relacionado com o que acabamos de dizer, o peso do turismo em Tomar, em termos de benefícios para a população, o que é que representa? Bom, o peso do turismo na atividade económica é a quinta ou sexta atividade mais importante e com ainda potencial, naturalmente muito potencial para continuar a crescer. Aliás, a atual governação, nós somos às vezes acusados de que agora é tudo turismo. Bom, não é verdade, obviamente, mas o que não deixava de ser óbvio é que, de facto, o turismo era um daqueles setores onde tinha que se apostar. O que não fazia sentido era não o fazer. Portanto, muito se fez portanto, mais uma vez, isto não se pode ver como uma política isolada. Portanto, falar de turismo, e porque não queremos aquele turismo de massas, mas o turismo que procura diversidade, que procura identidade, que procura qualidade, tem que se falar realmente de cultura, de património, enfim, de muitas outras questões. E os exemplos estão à vista. Estamos aqui num local, por exemplo, que até há 4 anos, mais ou menos, atrás, aliás, menos, até há pouco mais de 2 anos, eram ruínas. E eram ruínas há muitos anos. E isto era património municipal. Este edifício, o edifício ali ao lado. Se tomámos essa decisão de vender e se houve interessados que compraram e que reabilitaram e hoje temos este magnífico espaço, a exemplo de outras unidades, novas unidades hoteleiras no concelho, é porque o concelho de facto se tornou atrativo e tem essa atratividade e essa capacidade de fixar as tais pessoas, como o Bruno Graça falava, mas que efetivamente temos que continuar a melhorar. Deixe-me dar só apenas mais um exemplo que eu uso muitas vezes para mostrar como as coisas evoluíram até na questão da criação de postos de trabalho. Há 12 anos, quando eu entrei no município, não havia uma pessoa em Tomar, a ganhar a sua vida, ou seja, a trabalhar a tempo inteiro como guia turístico. Hoje temos mais de uma dúzia. E isto é replicável para muitos outros setores, para muitos outros serviços, hoje até para serviços novos em muitas áreas, que acabam por se ligar ao turismo, mas não posso deixar de destacar que, em primeiro lugar, são importantes para os tomarenses, porque os tomarenses beneficiam dela, não apenas na questão económica, mas também diretamente, enquanto novos serviços que passam a estar à sua disposição e, portanto, que emprestam a tal qualidade de vida, o tal bem-estar, desde logo e em primeiro lugar aos tomarenses. Agora, claro que há questões a fazer, a resolver ainda. Esta questão, por exemplo, da mobilidade, e agora indo especificamente à questão do Convento de Cristo, que efetivamente durante décadas foi visto como, enfim, era a tal peça, a tal joia do património e do turismo em Tomar, mas que depois estava tudo um pouco à sombra, como se costumava dizer. Então não podemos olhar para o Convento de Cristo como uma coisa única, há muito mais e muito fizemos nesse setor, mas é preciso realmente ir resolvendo esta questão que já foi bem pior, mas que ainda existe, do tal turismo de massas que vem ao convento e que dali segue para outras paragens, que tem muito a ver com aqueles pacotes de agências que volta, no mesmo dia, e é um pouco a maneira como se vende, não é? Aqueles pacotes que no mesmo dia vêm a Tomar e vão à Batalha e à Nazaré e à Fátima e portanto, enfim, sem grande qualidade. Ou seja, o objetivo é que já as pessoas venham, mas que possam permanecer exatamente, aqui. E para isso é preciso criar condições para isso, a tal atratividade que hoje é muito maior, basta andar nas ruas da cidade no dia-a-dia para perceber e lembrar, ter a memória do que era há uma década e perceber a diferença da quantidade de turistas nacionais e estrangeiros que circulam todos os dias, nomeadamente nas ruas do centro histórico. Mas, claro, há depois algumas formas mais concretas e físicas, como esta questão da mobilidade para o convento, para a qual é preciso ainda resolver ou melhorar. Eu confesso, tenho a ambição do dia, e espero poder ser eu ainda a concretizar, do dia em que, por exemplo, não vamos permitir a ida dos autocarros lá acima ao convento. Mas para poder fazer isso, não podemos, por simplesmente, do nada, tomar essa medida. Há um conjunto de obras, de questões que têm que ir sendo construídas, e já o temos vindo a fazer, nomeadamente a criação de mais estacionamento, nomeadamente para autocarros, cá em baixo na cidade, mas ainda não é o suficiente. Portanto, há um caminho que é preciso ir percorrendo até chegar a essa realidade.
Tiago Carrão, pegue nas palavras aqui do Cristóvão a propósito do caminho que é necessário fazer ainda, do vosso ponto de vista, suponho que seja essa a vossa ideia, para que o turismo possa, na realidade, beneficiar mais a população. Eu sou daqueles que diz que o turismo é um vetor importante, diria até fundamental para Tomar, mas também sou daqueles que já usou a expressão várias vezes que não podemos pôr os ovos todos nesse cesto do turismo. Agora, obviamente que é um setor incontornável, Tomar tem... Eu vou interrompê-lo só um bocadinho. Sim. Então quais são os outros cestos? Já falámos aqui de alguns, já falei das tecnologias, já falei da questão da indústria, acho que também a saúde também pode ser um papel interessante, mas isso é uma conversa mais alargada e que hoje não temos tempo, mas existe aqui um conjunto de setores que eu acho outros ovos. Qual é o primeiro cesto? O primeiro cesto acho que é a parte empresarial, a parte desempresarial mais na lógica da tecnologia e também na lógica industrial. Creio que essas são os dois grandes setores. O turismo é inegável que Tomar beneficia neste momento, como muitos outros concelhos pelo país fora, de uma conjuntura que não é só de Tomar, não é única de Tomar, não é uma conjuntura que é nacional, que é também internacional. O que nos deve preocupar a todos, ou que nos deve fazer pensar e trabalhar, é precisamente criar uma estratégia mais de fundo, e aí acho que é fundamental um plano estratégico para o turismo que permita precisamente tornar-nos um pouco mais... ou não ficarmos tão vulneráveis, digamos assim, à conjuntura nacional e internacional, porque sabemos que estas coisas podem mudar. A questão dos pacotes turísticos, temos também que abordar junto dos operadores para perceber que de forma podemos criar pacotes que façam maior fixação dos turistas em Tomar durante mais tempo e que não seja só a passagem pelo convento para depois seguirem para outras localizações. Agora, o turismo realmente pode ainda crescer. Agora tem que ser bem trabalhado e tem que ser pensado sempre numa lógica até eventualmente de alguma integração, porque nós sabemos, e isto que o turismo cresceu na última década imenso em todo o país, não é? Cresceu imenso em todo o país, mas em todo o país não estamos 100%, não somos 100% turismo e não podemos ser 100% turismo, porque até vimos isso acontecer no Covid, o que foi se fôssemos um país completamente ou um concelho completamente focado no turismo. E, portanto, é importante também outras localizações. Agora, tudo isso é fruto, obviamente, de uma estratégia que tem que começar a ser desenhada para pensar realmente o turismo a sério, pensar a integração dos vários tipos de turismo, porque o turismo, por exemplo, de negócios, que não se fala muito, mas é também um papel importante, tem também um papel importante no setor do turismo em Tomar e que pode ir ainda muito mais além daquilo que tem ido e que tem que ser trabalhado também. Para o Chega, o turismo é um tema que faz parte do vosso programa? Claro que sim, em suma tudo isto. Eu quero aqui acrescentar só mais uma ideia que o Chega tem e que também quer ver realizada na próxima legislatura, que será a implementação de uma taxa turística. Nós ainda não temos uma taxa turística, eu acho que era importante, até mesmo para que essa taxa turística possa reverter a dois níveis, ou numa questão fiscal, ou eventualmente na preservação do património. Para além disso, temos também a barragem, que continua insuficientemente aproveitada. Portanto, o nosso concelho tem 3 freguesias que confinam com a barragem e até há bem pouco não tínhamos nenhuma praia fluvial, temos agora uma em Alcaidão, que comparativamente com os outros concelhos acaba por ser uma praia fluvial de menor qualidade e, portanto, até aí também temos que fazer um investimento e também temos que investir nessa área, porque eu acho que é uma área importante também no setor do turismo para desenvolver. E agora que caminhamos mesmo para o final, eu lanço aqui uma pergunta que é igual para todos. Caso sejam eleitos, qual é a primeira medida que pensam tomar? Podemos começar. Caso seja eleito Presidente da Câmara, qual é a primeira medida que acha que é importante para tomar? A primeira medida vai ser reorganizar naturalmente todo o pensamento municipal que existe, porque se mantivermos as políticas, se quisermos unicamente dar continuidade àquilo que está a ser feito, Tomar continuará a caminhar no sentido negativo e os resultados que têm vindo nos últimos anos a ser sistematicamente apresentados, e isto aqui não deu tempo para a gente falar de algumas coisas que são fundamentais aqui. Falamos de muitas. Falamos de muitas, mas não falamos de saneamento, nem de abastecimento de água, nem falamos de resíduos, não falamos de limpeza urbana, quer dizer, há muitas outras coisas, porque as cidades e as aldeias têm que começar também a ser geridas
Portanto, e pensadas para a sua própria população. Investir no saneamento, em todas essas questões. Há algumas medidas que têm que ser tomadas. Uma delas também tem que ser aqui tomada e que é transversal a esta conversa toda, é que o município não pode ficar meramente preso àquilo que vem de cima do governo, seja ele qual for. Tem que ter iniciativa. E tem que ser um autêntico sindicato, como eu digo. Já estamos mesmo no limite. O Cristóvão, assim de uma forma breve, se conseguir... No meu caso, porque estou a governar e sei qual é sei a realidade concreta e portanto, sem fantasias, dizer que o dia seguinte é continuar a trabalhar. Temos cerca de 20 projetos prontos a lançar a empreitada, outros 20 a terminar, mas para além dessas obras e tudo aquilo que é o dia-a-dia, o início de mandato é sempre um bom momento para realmente olhar um bocadinho para dentro e, portanto, se calhar, se tiver que escolher a primeira medida é voltar a pensar a estrutura orgânica do próprio município, porque é precisamente o momento certo para o fazer, o início do mandato. Tiago Carral? Quando for eleito Presidente de Câmara, eu diria que o nosso projeto, esta primeira... Mas sempre, em breve. Sim, sempre dissemos que o projeto é para 12 anos, mas eu acho que para podermos projetar e desenhar e pensar o futuro, temos que conhecer bem qual é que é o ponto de situação e a realidade. E como a atual governação não tem primado propriamente pela transparência, acho que é fundamental iniciarmos uma auditoria ao município, não só de contas, mas também de processos, contratos e tudo mais, para percebermos qual é realmente a base com a qual vamos partir e com a qual vamos trabalhar. Samuel Fontes, primeira medida. Muito rapidamente, logicamente, aqui vou dizer duas, é a auditoria e, a seguir à auditoria, obviamente, desencadear tudo o que for possível para rapidamente termos uma zona industrial. E terminamos aqui este debate sobre o passado e o futuro de Tomar. Muito obrigada.